o som é maravilhoso, né? Oiê, tudo bem? Eu sou Gisele Truco, sou esposa do Eduardo, lá do canal do Arquiteto Sobre Rodas. E esse aqui é o meu podcast de Papo no Motorhome. E até babei. E hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, que é Natália Toledo. E é com quem eu vou conversar. Tudo bem, Natália? Tudo bem, tudo certinho. Então, o meu pessoal não conhece você. E muita gente nesse canal nem me conhece. Então, nesses podcasts, eu vou falando um pouco de mim e um pouco dos meus convidados. E a ideia é a gente trazer gente de todo tipo aqui. E muito especiais como você. Mas gente que, assim, não é aquela fama, porque a maioria dos podcasts traz gente muito famosa e etc. Mas aqui a gente vai trazer gente que vai ainda alcançar o seu espaço no mundo, no universo, né? Mas que tem um talento que é reconhecido como você. Se apresenta aí. Quem é a Natália? Bom, meu nome é Natália, eu tenho 22 anos, eu sou daqui de Campos do Jordão e eu já toco Só detalhe, violino. gente. Todo mundo que assiste já sabe que eu corto. Nós estamos em Campos do Jordão. E eu vim só com roupa fresca de São José. E já tive que colocar a blusa, que tá toda suja do café da manhã. Olha aqui, sendo convidada. Você tem que me falar. O marido acabou de me dar uma Ai, meu dica. Deus. Pode falar, Aí, marido. doutor, aí. Onde? Pronto. Gente, é isso aí. Por quê? Nós não temos espelho nesse motorhome. Então façam um clamor nos comentários. Eduardo, do Arquiteto Sobre Rodas, põe um espelho no motorhome para poder auxiliar no podcast. E como tá muito frio, a gente ligou o forno. E eu queria que vocês vissem. Ele tá sentado atrás da câmera para nos apoiar. Tô aqui A gente escondido. tomou um café da manhã maravilhoso já, que é um café que a gente oferece para todos os nossos convidados. A gente está numa vista sensacional. Para você que acompanha no Instagram, já deve ter visto a imagem. E começou a chover e etc, etc. Mas fica com a gente até o final, que esse papo é bom. Volta, minha linda. Quem é você? Bom, então eu sou violinista, eu já toco violino desde os meus 8 anos. Meu Então, Deus. Hoje não, esse segundo semestre agora fazem 14 anos que eu toco. Eu tenho técnico em música, tenho básico também e tô cursando agora a licenciatura em música pra dar aula e tudo mais, né? E a minha sobrinha, conta pra eles. Eu sou sobrinha dela. Gente, com essa vozinha nem parece, né? Na verdade, que eu vou querer um pouquinho de água também, na verdade, porque eu peguei um cafezinho pra mim, água pra ela, mas eu já tô... Pode ser na xícara, no worries. Tem uma xícara aí embaixo. Aí, ó. Ali mesmo. Ele é fofo, ele vai fazer no copo mesmo. Mas, gente, com essa vozinha maravilhosa, fininha, ela é minha sobrinha com esse vozeirão todo. Mas, Natália, me conta, como é que surgiu? Vamos lá do começo. Como que surgiu essa história de violino na sua vida? Bom, quando eu tinha lá uns 8 anos, aí meus pais compraram um violino que tava à promoção, essas coisas. E aí eles viram que eu precisava... Obrigada. E aí eles viram que eu precisava ter aula pra poder conseguir tocar, né? Mas eles também pensaram de forma aleatória. Você já perguntou? Não, foi aleatório. Foi, sabe, atividade pra criança? A criança tem que fazer as coisas, né? Então foi algo assim. E aí eles me colocaram no projeto Guri, daqui de Campos do Jordão. Uhum. E só que aí eu comecei a pegar e fui indo, foi evoluindo muito rápido, o pessoal viu que eu tinha jeito, e aí foi indo, depois de um tempo eu já comecei a fazer aula particular. E aí, Aqui, tudo em Campos. tudo aqui em Campos, no projeto Guri. E aí eu comecei a fazer as aulas particulares. E depois dessas aulas particulares, ela me preparou para poder fazer o básico na Feico Camargo, que é em Taubaté. E quem é essa professora maravilhosa? Elaine. Você tem contato ainda? Tenho, sigo ela no Instagram. É, tudo que mais, legal. Eu acho que ela vê minhas coisas. Vamos eu linkar, acho. vamos linkar ela aqui vamos embaixo, porque esses começos são muito interessantes, né? Eu me lembro que quando o Luiz e a Maria eram pequenos, os seus primos, sim, seus primos, a gente também vivia com esse mesmo pensamento. E eu acho que é uma realidade para quem está assistindo, nesse sentido de o que eu vou pôr meu filho, o que eu não vou pôr meu filho. E é interessante ver a questão do violino, porque não é um instrumento barato, não tem aula em todo lugar. Então, o que todo mundo faz é violão e o piano, porque o piano é clássico, é lindo. E eu ficava assim, meu Deus, vou ter filho pianista, vou ter filho pianista. E os meus filhos tocam piano, na verdade. Ai, que legal. Mas a gente não fez de forma correta
uma cadência de estudos, que eu acho que foi o que aconteceu com você. O meu, ele é que parece que é Deus mesmo, né? As coisas, elas foram se encaminhando, não foi nada planejado. Tanto é que Deus provê tudo, né? Sempre. Então, tanto é que esse primeiro violino, ele era um violino de adulto. E eu era criança, pra quem não sabe, tem violinos de tamanho diferente, gente. Olha! Então aí a gente teve que providenciar um violino do meu tamanho, porque eu não... Pra vocês terem ideia, eu esticava o braço assim, e o violino ficava aqui. E você ainda tava tocando nesse? E eu tocava aí só as cordas soltas, assim, né? Eu não conseguia tocar E você é mesmo. miúda até hoje, E você eu já sou trocou de pequenininha. violino? Você já pegou de verdade. adulto? Eu ainda acho que eu sou criança. Seu tamanho ainda. Meu tamanho de criança. Né? Ah, Mas aí hoje em dia eu uso o do adulto. E aí, depois que eu fui pro básico, eu comecei pra Taubaté. E lá, aí... deslanchou. Aí eu tive Como é que era essa aulas- doideira? Porque pra quem não sabe, Taubaté é 47 quilômetros daqui, se eu não me Isso, engano. mais ou menos. Do centro ao centro. E tem a serra maravilhosa, mas é um desgaste, né? Então foi fácil? Não foi fácil. Porque também eu tava fazendo ensino fundamental nessa época. Então eu estudava de manhã e de tarde eu ia pra Taubaté. No básico eu ia 2 vezes na semana só. Então, digamos que era um pouco mais tranquilo. Às vezes eu conseguia fazer tudo em um dia só, então variava bastante, né? Mas era muito calor, eu ia de ônibus, era bem difícil, mas foram 3 anos. E depois, assim. quando você entrou no avançado, era quantas vezes na semana? Aí teve vezes de eu ir a semana inteira ou 4 vezes, pelo menos. Então, eu costumo sempre pontuar nas histórias de quem vem questões pra gente poder prestar atenção na nossa vida. Então, você falando assim, eu fico pensando, eu falei assim, o Zu fez faculdade, meu marido fez faculdade em Taubaté, de arquitetura. E descia e subia todos os dias. E eu vejo assim, pra gente pontuar bem aqui, nada é realizável sem esforço. Isso é verdade. Né? Eu me esforcei muito. É isso que eu ia falar. Tudo para você alcançar um resultado de excelência tem que ter um esforço acima da média. Porque se você tiver um esforço como todo mundo, você vai ser mediano, você vai ser medíocre. Exatamente. Que é a palavra Que não exata. tem problema também, tudo Não. depende do seu objetivo de vida, Claro. né? Como eu vi que era algo que eu conseguiria me profissionalizar nisso, então eu vi que eu teria que me dedicar mais, né? Mas aí no técnico eu tava no ensino médio, foram 3 anos também. Então 3 anos de ensino médio e 3 anos do E você técnico. posicionou, porque eu fico pensando assim, você acordar um dia e dizer, decidi, serei violinista. Como assim? Não. Sabe quando... eu não trabalhava, né? Porque minha mãe me sustentava e tudo mais, como eu tava estudando. E aí eu falei, vou fazer. E aí minha mãe sempre falou, faz, que é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Então eu fui indo, Mas você não pensava assim, bom, eu vou continuar tocando violino, mas eu vou ser médica. Eu vou continuar tocando violino, mas eu vou ter uma empresa de não sei o quê. Eu não tinha tempo, na verdade, pra pensar nisso. Porque eu estudava muito. Eu estudava, tipo, de manhã eu ia pra escola normal. E aí de tarde eu estudava a tarde inteira. E aí 3, 4 horas. E aqui vai entrar no assunto que de fato a gente vai conversar com vai Natália. chegar no Que é, na verdade, como ser acima da média, mas como também manter um equilíbrio. Porque nessa época eu não tive. De forma que você consiga sair da mediocridade, mas não descambe todas as outras áreas. Exatamente. E aí a Natália vai contar para nós o que aconteceu e como que ela superou todos os desafios que ela encontrou. Então, porque não é só glamour, né? Exatamente. E por conta dessa rotina desgastante, digamos assim, né? Então, eu estava de tarde, à noite ia pra Taubaté, ficava lá até umas 10 horas, aí eu subia de van. Da noite? E eu subia de van, então eu subia com o pessoal que saía 11 horas da noite. Então eu chegava em casa, 00:30. E no outro dia? No outro dia eu levantava 6 horas da manhã pra poder ir pra escola às 7. E assim. E quantas sempre horas de violino por dia? De 3 a 4 horas. Todos os dias. Assim, raros os dias que eu não estudava, raros. Era sempre. E assim foi durante aí, olha, dessa carga horária mesmo foram 5 anos. Assim, todos os dias. E eu... Esporte? Tipo isso. Não, mas você praticava algum esporte? Não, esporte não. Não, Fazia... amigos, não... cafés com as meninas. Não tinha mais nenhuma Noite do atividade. pijama. Não namorado. Não. Jantar fora, viagem, nada. Nada.
Até Fim de nas semana? férias, até nas férias. Aí eu estudava mais ainda, porque não tinha que ir pra escola. Aí eu estudava mais tempo ainda. Então, Uhum. não saía, não fazia outras atividades. E também entrava o ponto que, por exemplo, assim, qualquer outra atividade que eu fosse fazer, eu precisaria usar as mãos, obviamente, né? Ou esporte, principalmente. E aí ficava aquele negócio, vou jogar vôlei, por exemplo. Mas isso você machuca a mão. E aí eu olhava pra todo aquele esforço que eu tava fazendo e eu falava, nossa, se eu torcer a mão aqui, eu vou me prejudicar. Era só você com essa obsessão pelas tuas mãos ou era todos ao redor? Não, todos. Meus Todos? pais, os professores, principalmente os professores, porque aí eles falavam, nossa, como é que você vai estudar? Se você machucar, você vai começar de novo. Além do que, se fosse de família, eu destronquei, que chamava de destroncar na minha época, eu nem sei. Se tem esse algum termo. médico aí, escreva nos comentários. Quando essas juntas saem do lugar, incha, fica preto e tem que Então. mobilizar. Eu fiz em todos os dedos. Nossa, De formas de dias alternados. Meu Então, Deus. o pessoal que conviveu comigo me viu o tempo todo de tipóia indo pro pronto-socorro colocar as talas. Era só uma tala aqui embaixo pra junta poder ficar. E então você corria um sério risco se fosse da família. Eu entendo o risco, né? Mas era algo extremo, assim, né? Mas você se sentia pressionada? Não, porque pra mim era normal. Pra mim, tipo, era isso. E fazia. Só que aconteceu. No último ano do técnico, foi o ano de formatura, tanto do ensino médio quanto do técnico e mais um monte de outras coisas. E aí eu estudando sem descanso, e aí juntou esse estresse. Bem no segundo semestre de 2019, pra ser específico, né? Eu tive essa tendinite, né? O LER, que ele falou, né? Lesão do esforço repetitivo. Isso mesmo. E foi assim, bravíssimo, assim. Eu não conseguia apertar a corda do violino. E foi como se a vida puxasse o meu tapete, assim, e eu falasse, meu Deus do céu. E aí são as desacelerações que a gente não tem controle, né? São coisas que acontecem na vida, porque eu imagino, porque o teu mundo era aquele, né? E de repente, luto. Eu não posso fazer, eu não tenho mais vida, porque daí não tem amigo, não tem esporte, não tem nada. O que tinha, perdeu. Eu lembro que eu cheguei na sala assim, eu tô até chorando. Não tem problema, pode chorar. E aí eu olhei pro meu professor e falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer nada. E aí eu olhei pra vida e eu não tinha mais nada. Tipo, eu falei, gente, eu só toquei e agora eu não consigo fazer a única coisa que eu fiz durante, na época fez 10 anos que eu tava, 11 anos que eu tava tocando. E aí eu falei, meu Deus. E aí, tipo, eu fiquei um mês sem tocar. E, gente, um mês sem tocar com uma pessoa que tava tocando há 5 anos, todos os dias, 3, 4 horas. Gente, é terrível. Imagina assim, por exemplo, andar. Você tá aí do nada você não consegue andar. Violinista-holic, na verdade. Porque tem os workaholic, né? Tem violinista-holic. Vamos inventar um nome aqui. Eu posso imaginar, porque foi assim... muito difícil. Você falando e o choro, né? Porque quando eu tive que voltar do Timor-Leste, quem vai assistir nos meus vídeos aí sabe que eu morei 12 anos no Timor-Leste. Quando eu deixei o Projeto Montanha, eu deixei a minha vida. Era como se alguém tivesse arrancado a minha vida. Foi exatamente E na essa terapia situação. ela dizia, Gisele, mas você tem tantos talentos, você tem tantos dons, você tem tantas coisas, tantas pessoas que te amam. Eu falei, mas eu perdi a vida. Eu perdi o que eu tinha. Então, eu tive que trazer a minha identidade de volta, que eu não era o Projeto Montanha. Demorou, viu? Mas demorou. Hoje eu posso falar sem chorar. Como que você lidou com isso? Você conseguiu uma terapia? Então, aí... E como era ano de formatura, eu ia fazer recital, aí eu falei, quer saber? Eu desisti de fazer isso. Nem fui na formatura da escola, eu só fui no do violino mesmo, que aí teve a colação de grau e tudo mais. Aí eu desisti do recital, porque, nossa, eu tava preparando altas músicas pra tocar no recital. Quebrou a vida. Nossa, foi muito triste, porque foi um trabalho de 3 anos, né? Claro, o técnico, você faz o repertório durante 3 anos. E como é que eles encararam você não fazer? Os meus professores, eles ainda queriam insistir, sabe? Só que eu não conseguia tocar. Eu não conseguia apertar a corda. Eu não conseguia, tipo, doía. O meu braço, ele dava espasmos. Tipo, eu descia pra Taubaté com o braço assim e ele
fazia Fazia assim. espasmos. Sabe? Então, tipo, eu não conseguia. Eu tocava assim, juro pra vocês, 5 minutos. Era uma dor, assim, insuportável. Insuportável. E eu não queria tomar remédio. Eu odeio tomar remédio. E, tipo, não tinha como. E aí eles ainda tentaram insistir, aí eu procurei fisioterapia, né? Eu ia claramente. falar, e na fisioterapia eles vão dizer pra você não fazer aquele esforço. Eu É fiquei um mês afastamento, sem né? tocar. Aí, na verdade era pra ser 2. Só que eu falei, gente, eu não posso ficar tanto tempo sem tocar. Eu tinha uma culpa gigantesca. Crise não de estudar. ansiedade. Nossa, foi assim, terrível. Eu chorava, porque na fisioterapia, né, a gente fez. Fez acupuntura, fez várias coisas, né? Aí depois de um mês eu comecei a sentir uma leve melhora. Eu já conseguia apertar a corda, né? Mas eu ainda não conseguia tocar, igual eu estava tocando há um mês atrás. E, nossa. E aí nisso já era novembro, mais ou menos, aí nisso já acabou, aí eu peguei e falei, aí nisso acabou tudo, né? Acabou o ensino médio, acabou o técnico, acabou o que tava sendo a minha vida. Acabou a vida. Tudo. Aí entrou 2020. Meu aí Deus, pandemia. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou dar uns 6 meses pra mim parar, me acalmar. Vou deixar o violino um pouquinho de lado pra mim me recuperar. Você conseguiu ter esse entendimento de que você estava desequilibrada, que você estava num alto nível de estresse Não. e que você precisava retomar outras áreas da sua vida? Nessa época, não. Você não teve esse entendimento ainda? Eu só pensei assim, eu vou dar 6 meses, que 6 meses eu sei que meu corpo vai recuperar. E depois de 6 meses eu vou voltar. Só que não voltou. Eu ainda tinha dor, eu não conseguia tocar. E na época eu tava tocando em hotel, café da manhã. E tinha café da manhã que era 3 horas, 4 horas. Eu tive que recusar serviço porque eu não aguentava. Eu tocava 2 músicas. Nossa, parecia que meu braço ia cair, assim, de dor. E aí eu dei os 6 meses, fiquei só com os casamentos, que era bem tranquilo e tudo mais. E aí eu vi que não tava melhorando. E aí eu comecei a ficar preocupada, né? Eu falei, nossa... E aí eu comecei a falar, nossa, tá vazio. E aí surgiu a oportunidade, e entrou pandemia e tudo mais, né? Logo depois, assim, de eu trabalhar no Pão de Açúcar como Jovem Aprendiz. Também novinha? Aí eu pensei assim, acho que vai ser uma boa experiência, né? Já vai preencher um pouco. Aí eu consigo também, de repente, meu corpo precisa... Pra mim era tempo. Tempo ia trazer de volta. De repente eu preciso de mais tempo Você pra me manteve a recuperar. fisioterapia? Sempre fazendo. Acupuntura, Isso tudo direitinho. Isso. Esse fisioterapeuta te ajudou muito, né? Ajudou. Esse primeiro não ajudou menos. tanto. O segundo ajudou um pouquinho mais. E aí, só que até então eu tava com esse primeiro ainda, né? E depois que eu entrei no Pão de Açúcar, aí eu falei, quer saber? Meu contrato era de 1 ano. Eu falei, então eu vou ficar aqui 1 ano. Aí entrou pandemia também, aí acabou tudo, tipo, os eventos e tudo mais. Parou a vida mesmo. Pra quem tem essa área de casamento, de maquiagem, eu vi a minha norinha, Foi péssimo. a Isabela, cancelou 1 ano de agendamento e sem perspectiva de volta, então eu imagino como é que deve ter sido. Nossa, foi bem, assim, ruim mesmo, né? Aí eu pensei, vou juntar tudo, então já não tô conseguindo tocar mesmo, então eu vou lá, já tenho uma nova experiência, porque até então eu nunca tinha feito outra coisa, né? Então foi assim... E nem trabalhado com nada, né? Não, também no Pão de nada. Açúcar foi uma experiência pra você ter chefe, uma Exato, rotina, trabalhar em equipe, exatamente. Ter atendimento aquelas... público, eu nunca tive isso, Nossa, né? que legal! Foi assim, foi bem legal, foi bom, eu amadureci muito, assim, nessa época, né? E aí, só que o que aconteceu? Depois de 6 meses, né, atendimento ao público, quem faz sabe, né, que não é tão fácil assim, né? Não. E aí eu comecei a ter muita ansiedade, muita ansiedade, eu vi que aquilo não era pra mim, sabe? Eu consegui fazer, só Mas é que eu acho que você tava com essa somatória e sem ajuda terapêutica. Né? Provavelmente. Sem ajuda de um terapeuta ajudou no tudo. emocional. Você nem tava preparada pra segurar a onda de mulher que ia chegar lá. Onde que tá? E era tudo assim, era assim, teve o lado bom, claro, mas esses lados negativos, né, do atendimento pesa muito, né? E eu comecei a ter muita ansiedade, eu falei, nossa, eu olhava pro violino, aí eu falava, nossa. Tantos anos de dedicação. Aí eu peguei, só que eu não conseguia tocar ainda. E isso foram passando, né? Já tinha passado mais de 1 ano da minha lesão e eu ainda não conseguia tocar. Caramba. Como eu queria, digamos como assim. você né? estudou o seu potencial, né? E aí, no último mês do meu contrato, eles falaram pra mim que se eu quisesse, eles iriam me registrar fixo pra trabalhar no mercado, que era pra mim já ir pensando, porque de repente já encerrava o contrato e eu já iniciaria no fixo.
E aí eu parei, olhei pras pessoas em volta. Eu falei, nossa, tinha gente lá que já tava há 10 anos lá, do mesmo jeito, com a mesma rotina, com aquilo todos os dias. E eu falei, nossa, não é isso que eu quero. E aí, só que Mas então acontecia. você conseguiu ter quem te ajudou a olhar? Ah, eu fui Porque, assim, lendo livros de você fala- autoajuda, vídeos. Você fala de uma vida muito solitária, embora eu sei que sua mãe foi muito presente. Quem Sim. foi te ajudando a ter essa percepção? Leitura, Leitura. internet? Como que você selecionava a sua leitura? Como que você selecionava o que você punha pra dentro da Natália? Ai, eu não tive ajuda de pessoas nessa questão, porque até então eu não falava também. Uhum. Hoje em dia que eu falo mais, né? E nem era próxima, muito próxima da família também. Não, A também gente se não. aproximou tem pouco Pouquíssimo tempo. tempo. Né? Então, Outra... dos primos De e outra etc. história, não, é. não tinha essa muito a conexão. Também não tinha amigos muito próximos. Não. E Então eu tô também, querendo saber de onde que veio essa força toda. olha, Essa obstinação pelo que é correto, por desenvolver meus potenciais, por conseguir olhar ao redor, amar aquelas pessoas, porque eu sei que você amou aquelas pessoas, sim, mas dizer eu não quero o futuro delas pra mim. Eu não quero daqui 10 anos exatamente. estar onde elas estão hoje. De onde? Olha, Porque tem muita Eu gente sei que tem dizer, você ajuda, tem bons perguntando. pais, tem bons estudos, boas escolas, viagens, etc. E ficam tão parados nas decisões, Nossa. ficam tão, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu vejo que você teve uma força, né? Você já falou em Deus muitas vezes, sim. e eu acredito. Mas É, Deus ele- põe anjos em formato de humanos ao nosso redor. E você identifica de onde isso veio? Olha, eu nunca gostei de ter medo, Uhum. sabe? Eu sempre gostei de... E eu sempre me achei muito... Corajosa. corajosa, sabe? Eu não tenho medo de fazer as coisas. Qualquer Interessantíssimo coisa que isso. você falar pra mim, eu vou topar, sabe? A gente vai dar um jeito. Ah, mas não vai Porque dar. o medo paralisa mesmo. Eu nunca tive medo. E eu sentia que lá no mercado eles... aprendia muito, porque eu era uma funcionária, né? De caixa de mercado. Então eu não tinha autonomia nenhuma. E eu via cada coisa, eu falava, nossa, podia ser tão melhor isso e aquilo. E aí um dia, qual que era o nome dele? Quem fica na frente de mercado? O atendente lá de Cátia. Ele cuida da parte da frente do mercado, não necessariamente só do caixa, sabe? E aí eu conversando com ele, assim, aí eu fui contando pra ele que eu tocava violino e tudo mais, e ele falou, nossa, Natália, O que você tá o que você tá fazendo? fazendo aqui? Que Foi ótimo! isso, sabe? Ele Às falou, vezes tem umas "Natália, pedreiras no nosso vai caminho. trabalhar com evento. Você sabe organizar as coisas." Aí ele via, tipo, eu tenho muita ideia, né? Eu sempre tô vendo as coisas, tô tendo ideia. Ele falava, vai. Não, e você não só é criativa, como eu acompanhando o teu trabalho, o teu Instagram. Gente, depois eu vou colocar o Instagram da Natália, tem o pessoal, que é onde tem muita gata lá. E eu deveria fazer isso, porque o meu Instagram é uma miscelânea de coisas. Mas ela tem o violinista, que é o que tá em todos os lugares que eu tô colocando aqui. Cada coisa linda que ela tá fazendo. E assim, essas coisas lindas, ela produz. Ela antes filmava ela mesma, hoje ela tá com uma ajuda já. Isso. Mas assim, você olha e você fala assim, puxa, é tão profissional para alguém que tá se virando. Muito Eu legal. acho que tem uma equipe, mas Então. agora, nesse último mês, que eu tô tendo uma pessoa pra me ajudar. Mas antes era tudo Sozinha. eu mesma. E o Thomas, né, que é meu namorado, me auxiliava em algumas coisas, mas 90% era eu mesma. Então, essa criatividade, esse desejo de fazer, eu acho que é um dom da organização. Mariana tem muito isso também, acho que é coisa da que família. Esse dom de organizar, de planejar começo, meio e fim. A gente começou aqui o podcast e sempre é uma luta no posicionamento das câmeras. E ela assim, já põe aqui, tia, você já checou se você tem, como que é? Memória, presta atenção nisso, presta atenção. E eu só fui olhando, falei, cara, uma produtora para esse podcast, eu acho que é legal. muito intuitivo, eu não faço força nenhuma pra fazer isso, sabe? Às vezes eu tenho até que me controlar, porque às vezes eu falo, nossa, eu não posso ser invasiva, Claro, né? Porque tem que controlar. É o equilíbrio, é o equilíbrio. E aí quando ele falou isso pra mim, aí nisso faltava um mês pra mim sair do Pão de Açúcar, mais ou menos, né? O que você tá fazendo aqui foi a frase Foi a frase, chave. sabe? Aí eu lembro que eu olhei, ele falou, nossa, você leva muito jeito, você fala bem, você sabe se comunicar com as pessoas, seu atendimento é bom. Então, e você tem um dom, né, que é meio Tocar. quase não único, né, mas é algo difícil de se achar. Sim, claro. Só que eu não conseguia tocar, né, por conta dessa dor no braço. E aí, fiz uma oração, falei pra Deus, Deus, se o Senhor quiser que eu continue,
o senhor vai ter que fazer com que eu consiga tocar. Eu tô com dor, não consigo tocar. Como é que eu vou seguir o propósito, digamos assim, se eu não consigo fazer? Claro. E aí, 2 semanas depois, eu conheci esse outro fisioterapeuta. Nossa, gente, é coisa de Deus mesmo. Eu tô aqui rindo, na verdade, Foi sorrindo. assim, Porque as incrível. pessoas, às vezes, a gente tem umas dificuldades na vida. E eu sei que muita gente que está nos assistindo vai ter essa dificuldade também. Quando eu gravei com o Felipe, a gente falou muito sobre isso. Tem coisas na nossa vida que dependem única e exclusivamente de fechar a porta do quarto e fazer uma oração. E Deus está. A palavra toda, a escritura toda diz que Ele está aberto, esperando para derramar sabedoria, para derramar os planos dele e para colocar anjos ao nosso redor, para tirar todo o medo. Eu li essa semana, a respeito de medo que você falou, tem 124 verbos imperativos de Jesus na Bíblia, dizendo alguma coisa, faça, etc. E desses, se eu não me engano, 27 são para não ter medo ou tenha coragem. Olha só. Então, assim, isso que você vai falar agora é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Eu só não consigo entender porque tantas vezes da minha vida eu também não fiz, ou demorei. Olha Por que só. que você demorou tanto, mesmo sabendo o caminho? Como que é isso? Mas enfim, há tempo para tudo debaixo do céu. Ainda tem muitas coisas que eu ainda falo, nossa, podia fazer. E não Claro. fiz ainda, mas em algum momento eu vou fazer, né? Mas aí, quando apareceu o fisioterapeuta, aí eu falei, nossa, Deus respondeu rápido. 2 semanas. 2 semanas. Por que que eu não orei lá 6 Se eu meses? soubesse. Até Mas sabia, eu né? precisava trabalhar É. aquele 1 ano pra mim Claro. amadurecer, Uhum. sabe? E na pandemia também, então, assim, existe uma Natália antes dessa época e uma Natália depois. Olha que legal. Realmente, assim, foi Uhum. muito diferente. E aí, quando eu fui nesse fisioterapeuta, ele era um fisioterapeuta diferente, né? Pra quem não sabe, ele é um fisioterapeuta que trabalha... Ai, qual que é o nome? Alguma coisa global. Então, ele engloba tanto o físico Depois quanto você o me emocional. manda e a gente Ai, põe mano, no vídeo. pode ser, né? Tá? Ele trabalha tanto o físico quanto o emocional. Putz, show. Então, o que aconteceu? A minha lesão física já tinha sido curada. Quando eu lesionei 6 meses depois, meu corpo já estava recuperado. Só que o meu emocional não estava. Tava quebrando. Estava. Então, assim, tinha muitas coisas. E aí ele ia falando, e aí, tipo, ele fazia as liberações nas costas. Só que essas tensões, as minhas pelo menos eram emocionais. Espera um pouco, negócio de liberação nas costas. Falar isso, não vão achar que levaram você numa sessão, não. uma sessão, sei lá do que, pra fazer liberação. liberação muscular. É uma massagem. Você deita, digamos assim, né? E aí tem uns pontos nas costas musculares mesmo. É uma e massagem. É uma massagem. Tá bom. Tem os nozinhos, né? Aí a pessoa vai soltando. Só que esses nós, eles se formam às vezes por questões fisiológicas, mas às vezes por questões emocionais. Total estresse, com certeza. Eu já li Aí, muito sobre isso. Olha só, a gente tem o lado direito, que é o lado da razão, questão financeira, questão de trabalho, e tem o lado esquerdo, que é o lado emocional. E o meu problema era só do lado esquerdo. O lado direito, uma beleza. Uhum. E aí eu falei, nossa, tá feio o negócio. E aí a gente foi fazendo as sessões e tudo mais. E ele conversando E ele ou calado? Conversando, sempre falando, tá precisando ter um joguinho de cintura. Uhum. Tá precisando perdoar alguém. Nossa! Gente. Ele Olha, falou, perdão é uma coisa que dá libertador. 10 podcasts. Você acha Então, que esse foi um ponto? Você vai chegar aí? Acho que sim. Tá bom. E aí, a gente foi, e cada sessão ele falava uma coisa diferente. Então, Natália, aqui esse ponto, porque tem o estudo disso, né? Então, cada ponto ele tem realmente, Claro, mas o perdão total, é um lugar tudo. que vai travar. Mulheres mal amadas normalmente têm problemas no ovário. Gente muito nervosa com questões financeiras bate no estômago. Isso é comprovado já Tem tudo cientificamente. isso, né? E aí a gente foi indo, e depois de um mês, eu já estava sem dor nenhuma. Gente, foi surreal, assim, surreal. Eu não tinha... Mas durante esse mês você trabalhou teu emocional, então, praticamente. Sim, foi emocional. Olha. De realmente, eu digo, liberar as coisas, sabe? Ele fez a liberação muscular e eu fiz a liberação emocional, né? Então, deixar as coisas irem, sabe? Você fala, não, foi daquele jeito porque tinha que ser, tudo mais, né? Questões familiares e tudo mais. E aí... É a virada de página, É a virada de página. sem pôr tapete. Que a pessoa fala assim, olha, depois debaixo do tapete. Ou então,
Tem uma coisa muito interessante que eu aproveitar esse seu gancho para falar, que era quando eu estava fazendo terapia para tratar algumas coisas minhas, que eu também tive que fazer essa limpeza, Sim. e ela dizia assim, e tal coisa? Eu falei, aquilo eu deixei para lá. Eu deixei para lá porque eu decidi tocar a vida e foi bom para mim. Aí ela disse assim para mim, tá, você resolveu? É. Aí eu Tem que parei, resolver. pensei e falei, não, eu não resolvi, eu deixei pra lá. Aí ela disse assim pra mim, tá, onde que fica lá, Gi? E aí Uma boa pergunta. eu falei assim, como assim você tá perguntando? Ela falou assim, não, porque toda hora você fala, eu deixei pra lá onde? Porque eu acho que esse seu lá é aí junto. Então assim, você deixa pra lá, mas não é pra... Quando a gente fala deixa pra lá, parece que você mandou lá pro Japão, só que não. É verdade. Deixa pra lá onde é que é seu lá. E que tamanho que é esse lá? Que tem tantas coisas que você tá jogando. E aí eu vi que a gente precisa ir até lá, Buscar resgatar e e resolver. resolver. Não pôr debaixo do tapete pra quê? Pra ler aquelas páginas e virar a página. É verdade. Literalmente buscando novas coisas, escrever uma nova história, viver uma nova história e poder voltar aquelas páginas sem choro, sem dor, sem amargura, Tranquilo, né? sem questões físicas envolvidas. Exatamente. E você conseguiu dar essa guinada. E aí eu falei, nossa, então é isso que Deus quer da minha vida, né? Aí eu peguei e fiz novamente uma oração, agradecendo, claro. E falei pra Deus, bom, então, nisso já tinha acabado meu contrato e eles estavam esperando eu dar o retorno se eu queria vaga fixa ou não. Uhum. Até então eu tinha pouquíssimos alunos, eu acho que eu tinha uns 2, 3 alunos e os casamentos. Então, assim, a renda ia ser exatamente aquilo que eu precisava. Aí eu peguei e falei... E isso era o suficiente pra você? Era o suficiente pra viver naquele Sem momento. o pão de açúcar. Sem o pão de açúcar. Uau. Era assim a conta. Deus é Aí eu engraçado. falei pra Deus, falei assim, ó, Deus, vou ficar um pouco apertada nesse início, irei. Mas, se o senhor quer isso, então o senhor provê. Porque se o senhor me deixar sem, aí eu vou desistir. Ai, que E aí, a lindo. partir daí, eu fui, claro que tem muito esforço, a gente se dedica e tudo mais, né? Deus abre portas, né? E aí, eu fui construindo as coisas e eu nunca fiquei sem. Tem gente que fala, Natália, você vive do violino? Como assim? Você vive do violino? Olha, o segundo ponto E eu pra gente comprei prestar muitas atenção. coisas. Dependência. Né? O desejo de independência é uma coisa que nos trava no real, nas coisas palpáveis. E a nossa dependência de Deus, porque ninguém quer ser dependente de ninguém. A gente é criado e educado para ser independente. E isso faz uma bagunça nas nossas relações com Deus. Porque eu não quero ser dependente do meu pai e da minha mãe. Eu não quero ser dependente do meu tio. Eu não quero ser dependente de não sei quem. Só do meu trabalho, diz daquele outro. Só que de Deus A gente é tem que o ser. oposto. E é exatamente isso que você falou. Deus é aqui, vou entregar meu tudo. Foi exatamente isso que eu fiz. Você várias vezes conversando, você fala que o propósito do teu trabalho. Então, assim, a gente vai chegar nisso Vamos também. chegar nisso. Mas, assim, eu acho isso muito sensacional, porque quando a gente abriu o Wallaby, a gente falou... Aliás, tem presente da Wallaby pra você. É verdade. Depois eu vou te dar aí. Ansiosa. A gente abriu o Wallaby e eu falei pra Mari, eu quero categorizar a Wallaby como uma empresa com propósito. Claro que tem um monte de gente que dá risada, tem um monte de gente que acha que eu tô com o pé na lua, que eu preciso pôr no chão, que funcionário é tudo isso, que no Brasil é isso, que economia é aquilo que eu tô... Mas eu falei, isso não tem nada a ver Não, uma coisa com a outra. O propósito, ele tá intrínseco em quem você é, e eu quero ouvir muito Exatamente disso, isso. porque eu vejo que é uma outra coisa que ninguém imprimiu em você. Deus imprimiu no seu coração. Você não teve um coach para dizer, fala isso que é legal, fala aquilo. Eu vejo que flui do seu interior mesmo, essa questão. É impressionante, porque é algo que encaminha, Aham. sabe? Tipo, as aulas, os alunos... Claro que, né, eu fiz um trabalho de divulgação, a gente faz... A gente estrutura as coisas. É claro. Mas as coisas vêm, sabe? É muito fácil. Deus vai digamos fazendo as assim. conexões Porque mesmo. às vezes você tenta fazer uma coisa e você fala, nossa, tô tentando e não vai. Mas as minhas coisas sempre eu tentei e veio. E conforme eu vou fazendo, vem vindo, né? Nesta dependência em Nessa Deus, dependência, né? Claro. Então eu tenho esse acordo com Deus até hoje. Aham. Enquanto Ele provê pra mim nesse propósito, eu vou estar aqui. As dificuldades de Deus também fazem parte do propósito dele. Quando a coisa
Fica... Sim. Quando as conexões parecem não acontecer, algumas pessoas tentam dizer, Deus parou de me abençoar, ou Deus não tá mais nesse negócio. Não, que é aquilo que você falou, Às é a vezes parte pessoas- humana, que depende de nós. Se você não tocar bem, você não vai ter outros clientes. Se você não se colocar de boa posição, o Lu trabalha com gravação de vídeo, etc. Ele não faz casamentos, mas uma coisa que a gente sempre viu dos bastidores. Eu já vi casamento de fotógrafo ir parecendo um mendigo. De tênis velho, tudo sujo, esbagaçado. Eu fico olhando e falo, cara, Não. é a tua parte. Você pode orar, e alguns cristãos também. Você pode orar, você pode pedir as conexões para Deus, mas você tem que entender que Deus e os anjos não vão fazer a tua parte. Exatamente. Né? E eu acho a sua, como é que fala? O seu estilo que você escolheu de roupa para Eu faço tocar, tudo bonitinho. lindo. Eu tenho Ai, que bom. eu confesso que quando eu vou para os seus vídeos, a primeira coisa que eu bato olhos é nas roupas. Nossa, roupa. E eu adoro aquelas Que saias legal. prissadas que você coloca, aquela Ai, coisa foi. tão clássica, tão delicada, tão sem flores, sem xadrez, porque não é você que tem que aparecer, Exatamente. né? E você sabe se colocar, eu acho isso incrível, eu quero te parabenizar. Tudo, Orgulho. Tudo. Aí, a partir daí, né, eu comecei a estruturar tudo. Então, eu vi aquilo, o estilo que eu queria seguir. Porque o que acontece também? Até então, um pouco antes dessa época, a única forma de viver do violino que tinha sido me apresentada era tocar em uma orquestra famosa. Entendi. Então, assim, você vai ter que tocar na USESP pra Uhum. você conseguir viver do violino. Se você não tocar na USESP, você não vai conseguir viver do violino, você vai ter que fazer outra coisa. Então fica uma coisa. E quantos violinistas tem lá? Ai, eu acho que deve ter uns 20. Então, mais mas ou quantos menos. alunos de violino? Aí você olha pro Brasil inteiro. Pois é. Acho que tem mais ou menos isso, alguma coisa perto Então, disso. mas é assim, não Mas- encaixou lá, não teve sucesso, não. Aí, tanto é que tem muito preconceito, né, no meio clássico dessa parte que eu faço. Que, digamos assim, é uma questão mais popular, de eventos e tudo mais, existe um preconceito. Não é tão bom violinista, digamos assim, porque não precisa de tanta técnica pra fazer essa parte quanto precisa pra um clássico. Realmente, tipo assim, tem a questão Controvérsias, técnica, né? mas é vida diferente. Não Claro. tem errado e não tem certo. Não tem errado e não tem certo, exatamente. E aí, como aqui não tem orquestra perto, né? Tem orquestra de Taubaté. Inclusive, eu toquei na orquestra de Taubaté há um tempo. Mas sabe quando você não se identifica? Então, não me identifiquei tanto, eu não Mesmo vi... porque você é super ativa, criativa, e na sabe? orquestra é totalmente matemática, né? É 100%. matemática, é. E tocar em grupo, com várias pessoas assim, tem que tocar muito certinho, você não pode, né? Quero fazer um enfeite aqui. Não pode, porque não dá certo em grupo, né? Super engessado que a gente fala. Então eu vi que aquilo, embora eu quisesse muito e as pessoas em volta também quisessem muito, eu vi que não era algo pra mim. Então eu falei, e eu sempre gostei muito de fazer os eventos e de dar as aulas. Depois que eu comecei a dar as aulas, eu gostei muito, né? E eu falei, então é bom que aqui em Campos já tem essa... Chuvinha. Garoto. Chuvinha para esfriar o nosso ambiente. Tá ótimo. E aí eu falei, então vou investir nisso. E aí a partir daí eu fui... Você se inspirou em alguém? Ou foi fluindo só? Eu fui me inspirando nas pessoas que eu fui trabalhando junto, sabe? Pegando um pouquinho de cada, Bacana, das roupas, eu bacana. me inspirei em uma pessoa, do estilo de tocar, eu me inspirei em outra pessoa, mas aí eu fui me encontrando, assim, né? Eu fui criando. E aí foi acontecendo as coisas, foram se encaminhando, e aí hoje estamos aí. E o que você mais... O que é a tua preferência? As aulas, porque eu vi que você tem alunos crianças. Tenho também. E dar aula pra criança é uma coisa muito sensacional. diferente, Total. Tem que ser super lúdico, criativo e tal. Sim. E tem aquela coisa também da resposta, né? A criança eu acho que responde mais rápido, com menos intensidade. O adulto eu acho que responde mais intensamente quando quer, mais intensamente, quando quer estudar. Mas não é tão rápido. Isso é a minha percepção. O que você prefere, a aula ou os eventos? Nossa. Todo mundo pergunta isso pra mim, eu nunca sei responder. Meio a meio, então. Eu gosto muito dos dois, assim. E que cada um tem a sua essência, sabe? Das aulas eu tô lá sempre acompanhando a evolução de cada um. Aí a gente vai vendo, uma dificuldade diferente. Aí a gente fala, nossa, é verdade, tem isso. Aí a gente altera pra cá. E o evento, tipo, por exemplo, casamento. É um dia único. Teoricamente, vai ser o único dia da vida daquela pessoa.
vai ser aquele dia do casamento, né? Mas Nossa assim, relação. você tem a sensação de que você vai fazer parte e vai ser um brilho muito especial, porque a música É o né? Até diferencial, esses dias né? eu vi um Reels de uns amigos e eles estão no sul, nem me lembro exatamente do lugar, agora na Argentina, e aí ele tava olhando assim as estrelas, ele botou um Ai, meu clássico sensacional. E aí ficou incrível. Aí eu mandei pra ele, eu falei, cara, tira esse clássico e bota o sambão aí. Põe Olha o só, sambão. Porque a música, ela define define o ambiente, É. exatamente. Então, assim, como é que você sente isso? Sabendo que aquela noiva tá com aquela expectativa toda, a Nossa. família toda, tá todo mundo botando, assim, uma expectativa gigantesca em você. E você, claro, nem tem mais preocupação de errar, porque você toca de não. costas, de olho fechado. É, tipo... É, mas assim, como que é isso? eu sinto, assim, que é muito especial. Assim, realmente eu me sinto muito especial de estar ali, sabe? Aham. E com base nisso, que nem hoje em dia eu faço muitos pedidos de casamento. Uhum. Né? Que foi uma coisa É, que é. começou... isso Que eu pegou- achei isso. agora Eu falei, lembrei. cara, da onde que saiu? E agora virou moda, né? Gente, Tá é todo muito mundo te incrível. chamando. Eu vou pôr o arroba. Você faz fora de campus? Agora não. Não. No momento só aqui em Campos mesmo. Tá. É. Mas se alguém quiser te levar, pagar o transporte, Aí podemos vier conversar. pegar e vier levar, Não, mas dá Faz. pra gente vai conversando. Aham, A gente tá bom, Dá tá um bom. jeito. entra em contato com ela no Instagram, gente. Direct que chama a Direct. mensagem? Direct. Nossa, tá bom, vai. Vamos lá. Direct. Ano passado, eu já tinha feito outros pedidos, assim, avulsos, assim, nos Uhum. outros anos, né? Mas nunca foi nada muito, assim, que eu tivesse visto algo, né? Uhum. E aí, ano passado, em junho, maio, mais ou menos, eu fiz um pedido super especial, com decoração. Gente, pra você que não tá entendendo que ela fez Ah, é. um pedido, ela não tá pedindo um monte de gente em casamento. Esqueci de Ela, na contextualizar. verdade, ela criou um programa, o que a gente pode falar? Um desejo, um negócio Um negócio. que envolve um pedido de casamento de alguém que queira pedir alguém em casamento, uma surpresa, basicamente. Isso. Né? E aí eu vou falar o que eu vejo, que o que eu vejo nos seus stories e você me corrige. Então, assim, eu sou o rapaz, normalmente é o rapaz, né? Já Geralmente teve é um rapaz. moça? Teve também. Tá, mas Vai assim, ter um também agora. ou rapaz ou moça. Vamos voltar ao rapaz. Uhum. E aí eu tenho uma namorada que eu amo muito, que já tô acertada, sei que a família me aprova, ou também do jeito que você quiser. Que esse é, Hoje em dia. esse é o meu padrão de ir casar. Daí ele contrata você Isso. para poder fazer o pedido de casamento com violino de fundo. Isso. E aí você organiza o lugar, as flores, o presente, o fotógrafo, acompanhamento, o que a pessoa quer e o que ele tem de budget, né, de orçamento para gastar. É isso? Então se eu chegar pra você e falar assim, Natália, eu só tenho R$500. Isso, a gente acha uma Entendeu? forma de De fazer, fazer. um pedido bem legal. aí. Então esse aqui é um dos lugares, né? Inclusive, No esse é um dos no lugares. meu stories, eu vou ver se eu consigo pôr a minha filmagem, acho que dá. que eu filmei antes de... Aí eu ponho uma filmagem do seu mesmo. Pode ser também. E aí você fica escondida? Como é que funciona isso? Então, a gente, cada um acha um jeito, né? Aham. Mas vamos supor que fosse... Aí eu vi um maravilhoso que eu até te escrevi, porque a moça realmente não viu nada. Pelo que eu entendi, ela tava de costas e de repente a música começou. Quando ela olhou, o rapaz já tava de joelho. Ai, que Ela lindo. teve uma coisa, foi muito legal. Foi num balanço. Ah, Bom, vamos do começo, né? A pessoa entra em contato, aí ela me fala assim, Natália, eu vou estar em Campos tal dia, tal dia, tal dia. Você pode um desses dias, se a gente tiver a disponibilidade que eu tenho. aham. Aí a gente fala, posso esse horário. Quero pôr do sol. Então, pôr do sol. Pra ser pôr do sol, então a gente já tem uma limitação de lugares. Uhum. Tem que, por exemplo, aqui, o sol já não se põe Põe pra tão lá, né? certinho. No Ele leste, fica um ó. pouco mais pra cá. Então já não seria, se a pessoa quer um pôr do sol no centro, aqui já não seria um lugar. Uhum. Então aí eu tenho os lugares que eu já fiz, Ai, a gente, que pesquisa. chique. Eu quero pôr do sol no centro. Quero no centro. Tem uns Aham. lugares assim. Aí a gente tem lugares gratuitos, a gente tem lugares pagos, aí a gente entra nessa questão do orçamento que você falou, né? A gente vê quanto que a pessoa quer gastar. Aí a gente define o lugar, aí a gente entra em contato com o lugar, vê se pode, porque tem lugar que às E vezes não você autoriza. cuida de tudo isso. O rapaz, não. A gente faz junto. Eu ainda não faço uma assessoria 100% Ah, tá, porque hoje. isso também fica um custo mais elevado e não é todo mundo que quer pagar, né? Então eu faço as indicações e a pessoa entra em contato. Entendi. Mas pra quem é turista, É uma eles assessoria. amam. Aham. É uma assessoria. Então eu passo o contato dos lugares pra pessoa, esse lugar é assim, sim. Ai, que os incrível. Então tem valores. gente que vem de São Paulo
para Tem. usar Campos do Jordão como clima. Sim. Inclusive, legal! teve um pedido que eu fiz agora que o cara era de Manaus. Ah, Juro. que Incrível! bárbaro! Eu falei, gente, que legal. Ah, E aí a gente define o lugar. Aí a gente vai vendo, você vai querer fotógrafo? Aí eu passo os contatos dos fotógrafos que eu já trabalhei, que eu sei que são mais profissionais, que eu vejo que o trabalho é bom, que condiz aquilo que eu faço também. e qualquer pessoa quer de estilo, né? A gente vê tudo isso, vê orçamento também, porque existem preços diferentes. Ah, vai querer decoração, vai querer buquê, aí eu já tenho os contatos, já envio pra pessoa. Aí eu tenho os pacotes de 2, 4, 6 músicas, quanto a pessoa quiser. Uhum. E aí a pessoa me manda as músicas que Que ela quer. prefere. Isso. 99% das vezes eu consigo fazer. Às vezes é uma música muito diferente, assim. Que aí tu precisaria aí de mais tempo para estudar. às vezes não tem um arranjo pro violino, aí eu tenho que ver com outra pessoa pra fazer, aí já tem um caro. custo um pouquinho a mais, aí às vezes a pessoa acaba. Mas me trocando. conta alguma coisa que é o que é a minha curiosidade. Quando o casal chega, você não tá pronta de pé, você fica escondida? Depende. Ah, tá. Porque eu acho Quando- na minha cabeça eu ia querer que tava escondida. Por exemplo, é esse que você E que você viu. viesse tocando, e aí eu Ai, dizer, Deus. gente, que música é essa? Que música é essa? Oh, quer casar comigo, meu Deus. Eu acho que eu sempre tive sonho de princesa. Ai, Elzo. Não casei com o príncipe, não. É. Depende. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa montou uma decoração, aí não tem como eu chegar muito surpresa. Claro. Porque já vai ter a decoração. Então, geralmente, quando tem assim, eu já fico do lado. Mas aí eles chegam, Ele chega, eu e já a moça tô já tocando. fica, ou o rapaz, sei lá, ficam aí- assim, que isso, que Como isso? assim? Eu geralmente peço pra pessoa escrever um textinho, aí ela já vai contextualizar, né? Porque se a pessoa chega assim, quer casar comigo do nada, aí já aconteceu da pessoa ficar tipo, Que casada, onde que é isso? como É. assim que tá acontecendo, né? Mas, por exemplo, esse que você viu, a gente fez um balanço. Então, eu tava lá atrás, escondida, olhando. Aí, na hora que ele colocou ela no balanço, Era o... começou a balançar, eu fui. Aí, eu me posicionei, aí eu comecei a tocar, aí ela olhou, aí ela parou Falou, e meu, o que que essa violinista tá aparecendo no meio do mato? Não e é a nem... conta surgiu, a menina, né? Aham. E aí, eu faço dessas duas formas, né? Ah, e aí o rapaz ou a moça se declara, Isso. e aí morre de beijo, morre de Aí chorar. tira as fotos, aí geralmente às vezes tem família junto também, a pessoa já bate palma, é bem Aham. legal. E aí eu fiz um pedido desse no ano passado. Uhum. E aí eu fiz um vídeo, porque eu falei, nossa, tem que fazer um vídeo. Aí fiz o vídeo e, nossa, aí começou a vir outro, aí acabou que veio outro, aí veio Que outro, bacana. veio outro, Eu vi veio que outro, toda veio hora você tá colocando nos outro. Aí stories. foi indo, aí eu falei assim, meu Deus, Vou fazer um negócio virou um disso. negócio. Aham. Aí eu comecei a estruturar melhor, deixar mais profissional. E aí, esse ano mesmo, nossa, esse último mês eu acho que eu fiz uns 15. Uau! Sério. Que bárbaro! Assim, pra mim é muita coisa, gente. Que Pra organizar legal. 15 pedidos não é fácil. Que legal! Foi tipo isso. Você tá com que idade, Natália? 22. Gente, é muito novinha. É muito novinha. A gente poderia ficar conversando horas aqui, eu nem sei quanto tempo que a gente Nossa, já verdade, deu. né? Mas eu não quero deixar 50 minutos já. Mas normalmente a gente fala 1 hora, então tá tudo bem. Mas eu não queria deixar de falar que foi o que eu coloquei da superação É verdade. ainda. Porque isso que você tá contando me enche de orgulho de você. Eu quero que você saiba disso. E eu quero que você saiba que as minhas irmãs morrem de orgulho de você também. Porque você é muito novinha. Você tem muito perfil da Isabela, minha nora. Eu Já falei isso pra conheci você ela. uma outra vez. A Isabela também começou muito nova. Ela tem uma família muito fortificada ao redor, mas tem uma força, né? E que Deus tem ensinado também na questão de equilíbrio, de força, Isso. com docilidade, com tudo, que foi uma coisa que eu demorei uma vida inteira, ainda tô aprendendo. Mas eu É vejo verdade. que você, em toda essa sua delicadeza, em todas as dores que vão permeando a nossa vida, todo esse luto que você teve em relação a ter que ficar 1 ano e poucos com a vida quebrada, porque o que era mais importante para você naquele momento, fora de equilíbrio, Exatamente. veio equilibrando, você partiu para o Muay Thai. Ah, Como é que é verdade. isso, gente? Porque esta criatura, Não parece. eu vou tentar pôr uma foto, me coloca umas luvas e desce porrada, porque não tem outra palavra para usar nesse Não tem. ambiente. Não é murrinho, Não, soquinho, a gente bate é de verdade. bordoada. Como é isso? Para quem tinha tanto medo das mãos, você entendeu que a vida é uma vida, que precisa ser equilibrada e que a gente não pode se privar de nada desde que tudo seja feito
com equilíbrio, bom senso, consenso. Como que entrou o Muay Thai na sua vida? Bom, como eu falei, né, lá no começo, desde criança eu não fazia outras coisas. Não fazia esporte, né? Mas eu sempre amei luta. Sempre eu via. Eu tô vendo você Gente, falar Isabela, porque a Isabela lutou boxe, gente. Sério, que Um incrível. toquinho desse tamanho, uma pulguinha, você, né? Perto do pessoal dos E treinamentos. eu acho tão empoderador, principalmente pra gente que é mulher, né? E pequenininha, e tão doce. Então todo mundo fala, ai, tão fofinha. E eu falava, gente, eu Puta preciso do do mulherão. equilíbrio, sabe? Eu quero ser fofinha, eu quero, mas Mas eu às sou vezes grande, eu preciso eu sou também. forte. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando eu não tava, né, nessa época do Pão de Açúcar e tudo mais, eu falei, nossa, já que eu não tô tocando mesmo, e já que eu lesionei tocando, então o que vai ser uma Cuidando? lesão? É. Cuidando, sabe? Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou lá. Aí eu cheguei lá, fui fazer uma aula experimental. Aí eu falei pro professor, inclusive ele é irmão do Thomas, do meu namorado. Então eu sempre via muito perto, assim, né? Uhum. Aí eu peguei e falei pra ele, eu fiz a aula experimental, né? E falei pra ele assim, nossa, eu quero muito continuar. Mas eu tenho muito medo de machucar muito feio. E eu não consegui tocar, sabe? Aí ele falou assim, Natália, fala a minha verdade pra você. Se você usar a bandagem, com a luva, e claro, tomar cuidado e com pessoas do seu tamanho ali, com tranquilidade. Se bem que você luta com Você- grandão, que eu você já viu, vi. né? Então, né? Aí entra outra fase, né? Você não vai machucar. É muito difícil machucar, assim, controlado, né? Aí eu falei, quer saber? Bora. Chutei, assim, o A pau da coragem. barraca. Eu falei, Essa coragem. eu falei, eu falei, nossa, eu me dediquei tantos anos e o próprio violino me machucou. Sim. Então, o que vai ser? Aí comecei a fazer. E aí vai fazer, acho que 2 anos. Cara, e você 2 tá anos e muito bem. pouquinho. Ai, eu adoro, gente, o equilíbrio da minha vida. Nossa, você sabe que olhando você, Ninguém eu acredita. tenho vontade de fazer. Porque eu falei, cara, deve ser muito bom socar o saco, Libertador. socar alguém que tá disposto a Nossa. tomar o soco. E tipo, ali a gente tá tudo protegido, a gente usa equipamentos, né? Então não dói, assim, quer dizer, às vezes acerta, né? Mas, no geral, assim, é muito tranquilo, E detalhe, faz 2 anos que eu tô fazendo e eu nunca machuquei nada. Nunca lesionou. Não. Gente, só pra dizer, Natália dá aula, ela faz os casamentos, ela faz os pedidos de casamento também, que são coisas separadas. Ela toca em alguns restaurantes. Sim. Claro, não toca em qualquer lugar, mas ela seleciona, toca em alguns restaurantes, em alguns hotéis. Ela tem um e-book. Eu tenho Já e-book, lançou. verdade. Ela tem um e-book para iniciantes do violino. Isso. Então, se você tem aí seu filho, ou se você mesmo quer fazer um experimento, tocar nesse mundo, nesse universo do violino, o e-book dela é para você. E não acredito que deva ter muita coisa na área do violino por aí. Não, A gente pode deixar o link na difícil. descrição? Pode sim. Como que quanto que tá custando o e-book? Tá 35. E aonde que ele tá? Tá na Hotmart. E aí tem o É link tudo na por sua lá. plataforma, Tem. no seu No Instagram. meu Instagram tem. Na bio? Tem. Então, você vai lá, já segue ela lá. Porque o seguir, quando a gente pede, não é só... você vai dar dinheiro pra pessoa. Você não vai dar dinheiro nenhum. Você ir lá, se inscrever, assistir as coisas dela, fazer os stories, ter movimento e clicar. Do mesmo jeito que eu peço pra você fazer isso aqui no canal. Aproveita, já se inscreve aqui, dá um like nesse vídeo, assiste os outros vídeos que a gente tem. Tem com o Felipe, tem com a Shirley. Tem mais outro? Esse é o terceiro. Não, esse é o quarto. Esse é o Tem quarto. também com o Richard e Luciana, que ainda não subi pra plataforma. Mas vai subir. O que você faz? Você Ativa faz o só... sininho. Ativa o sininho. Você só faz com que o algoritmo, algoritmo do Instagram promova o trabalho dela para outras pessoas. Então não te custa mesmo. Mas de qualquer forma, voltemos ao que é importante. Vai lá. Se você conhece alguém que queira entrar no universo do violino, segue o Instagram dela, procura na bio, tem um linkzinho do e-book. Vai lá, compra o e-book, manda de presente para alguém, para os sobrinhos. Eu tenho o filho do Felipe na parte dos livros. Ai, que legal. Porque eu dei muitos livros para o Luiz e para a Mariana e eles são ótimos leitores hoje. E eu acho que livro na mão de criança, mais livros, menos jogo de celular. Concordo. E a gente até tem o Kindle, mas eu ainda acho que o livro é tão lúdico, é melhor. tão bacana. Então, os únicos presentes que eu dou pro Murilo são livros e jogos interativos e tudo mais. Manda esse e-book para os seus sobrinhos, para os seus netos, para quem você quer que
tenha um entendimento da música. E não é só de violino que fala o seu ouvido. É teoria musical. É? Então, assim, serve até pra outros Instrumentos. também. E Então, tá fácil. Tá fácil. Tá bem Super, didático. Super. Então, olha aí. Vocês não vão achar um mais fácil. Exatamente. Então já aproveita, já abençoa a vida dela para que ela continue fazendo isso. Eu sei que ela já ensinou muita gente também sem receber, já deu muita dica Com para muita certeza. gente sem receber. Instagram. E isso faz parte do propósito, Sim. né? Isso faz parte de você fazer uma sementeira e colher bons frutos para sua vida e para sua geração, né? E é isso. E lá você vai ver no pessoal dela essa gigante. E você vai tomar um banho de ânimo. Se você tá aí cheio de dons e talentos, sentado no sofá esperando a vida acontecer, ou chorando porque ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te ajuda, você pode dar uma olhada nessa gigante, que é 22 anos, e tá esmurrando a vida, partindo pra frente. É isso? Isso aí, exatamente. Lesão superada, total superada. Superado. Deu um jeito nas emoções. Eu acho que nas emoções e nos sentimentos a gente nunca vai estar 100%. Sempre tem coisa pra resolver, Porque né? eu acho que quando tem coisa para resolver, a gente se apega a Deus nessa dependência que você falou Exatamente. e ganha esse equilíbrio, essa paz que excede o entendimento. Né? A gente ainda não falou do namorado, mas isso fica para um outro. Fica pra próxima. Que de repente, né? Vamos ver aí se tem pedido de casamento. Vai Thomas. que surge. Quero Então, saber. a gente conversa. Natália, adorei. Eu quero te dar um presente. É verdade. Só que eu acho que, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Gente, motorhome. É melhor você pegar. Tá dentro do freezer. Isso. São 2 pacotes. Este aqui. São 2, tem um outro. Esse aqui é o lançamento da Wallaby. A Wallaby é a nossa fábrica de cookies, minha e da minha filha, de São José dos Campos. Eu não trouxe a caixinha hoje. Esse é o tubinho que você vai cortar, vai tirar o plástico e que vai dar essa delícia que a gente nem comeu, porque a gente comeu Ai, muito não deu antes. Mas esse é de mandioca. Ele é super saudável, maravilhoso. E não tem glúten, só traços, né? Lactose, e ele é plant-based, então ele não tem nada de origem animal. Ele vai sair uma versão da linha profissional para cafés. E esse, gente, é o Wallaby fofo, maravilhoso. São coquinhos de 10 gramas, mas a gente tem food service, tem um monte de coisa. Então, estes são para você de Ai, presente, gente, que maravilhoso. para comer na É sua muito casa. gostoso, gente. Muito Você gostoso. já comeu, né? Já comi. Todo mundo que vem aqui no podcast quer ganhar presente. Essa Ah, é vai- maravilhoso. todo mundo agora vai ganhar Obrigada. presente. E agora a gente vai comer mais umas coisinhas aqui, tomar mais um cafezinho. A chuvinha apertou. É E eu verdade. queria muito agradecer você que chegou aqui até o final. Escreve pra mim aí no final, superação. Escreve aí pra eu saber que você assistiu, tá bom? Escreve nos comentários, superação. Deixa seu like, segue a Natália nas redes sociais. Você tem YouTube também. Tem YouTube também. Isso, Natália segue lá. Violinista também. Me segue no Instagram. Meu Instagram é uma bagunça. Tem cachorrinho, tem marido, tem filho, tem empresa, tem um monte de coisa lá. E eu espero ser uma bênção na sua vida, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, gente. Tcharam! Gravou!